Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo à nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Discipuladora. Estamos aqui hoje para tratar sobre um tema bastante importante na nossa vida cristã: as desigualdades da vida. No mundo de hoje nós vemos tantas desigualdades e hoje nós queremos compreender mais um pouco acerca da palavra de Deus, o que a palavra do Senhor diz sobre isso, o que nós, como cristãos, devemos tomar como postura. Então, fique comigo. Vamos estudar essa palavra nessa aula de número 5 da nossa revista, onde estamos estudando sobre Eclesiastes. Fique comigo e acompanhe essa aula, medite sobre essa aula em nome de Jesus. Vivemos em um mundo desequilibrado socialmente, pelas desigualdades que afetam o ser humano, desigualdade social, desigualdade econômica e desigualdade política. São temas que desafiam a nossa compreensão. Mas o propósito aqui não é estudar a reprodução dessas desigualdades, aonde que as desigualdades estão reproduzidas, aonde que se inicia essa desigualdade. Mas nós vamos estudar aqui o seu conceito nos propósitos de Deus, o seu contexto, nos propósitos de Deus. Ao dizer que Deus faz nascer o sol e chuva sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos, onde está escrito em Mateus 4:45, Jesus está nos ensinando que a natureza favorece uma igualdade universal. É o que conhecemos como graça comum. Como diz o filósofo Jean-Jacques Rousseau, a natureza trata a todos de igual forma. Essa é uma igualdade onde a natureza, as coisas que o Senhor nos criou, ela não vê ricos e pobres. A natureza, as coisas que o Senhor criou, não vê favorecidos e menos favorecidos, mas ela trata todas de igual forma, todas as pessoas de igual forma. Essa lição está baseada em Eclesiastes capítulo 8, de 1 a 17. Se você quiser ir acompanhando com a gente, vai ter alguns versículos aí que a gente vai estar lendo, tá bom? Em nome de Jesus. Primeiro ponto que eu quero chegar na desigualdade, nós precisamos ter sabedoria, que Eclesiastes prega muito sabedoria, o pregador ali de Eclesiastes, ele preza muito pela sabedoria. E o primeiro ponto, onde nós olhamos a desigualdade e nós percebemos aonde nós podemos ter sabedoria na desigualdade, onde nós vivemos num contexto desigual, é que honrar o rei é sinal de sabedoria. Olha o que diz Eclesiastes 8, de 1 a 2. Quem é como sábio, e quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria do homem faz reduzir o seu rosto, e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do seu juramento feito a Deus. Honrar o rei é sinal de sabedoria. O que quer dizer isso? 1 Samuel 8, 1, 22 diz assim: quando o povo opta pela monarquia, Deus usou o profeta e juiz Samuel a fim de alertar o povo sobre os seus deveres e obrigações que teriam para com o rei, e o povo aceitou sob juramentos. Veja só o que estava escrito lá de 1 a 22, o povo, naquele tempo, Deus liderava aquele povo, mas o povo optou pela monarquia, onde um rei iria constituir ali um governo e ele iria reinar sobre o povo de Israel. Então Deus acatou, esse pedido e Israel aceitou sob juramento. 1 Timóteo 2, 1, nós vemos que a aplicação de Paulo está a qualquer governo ligado a uma constituição de cada país. Interceder em favor das autoridades e honrá-los é algo aceitável a Deus, independente de qual é o governo, independente de qual a soberania, a Constituição, as leis que estão definidas nesse governo. Interceder em favor das autoridades e honrá-los é algo que o Senhor aceita de bom grado. Em Romanos 3, de 1 a 4, nós vimos que o apóstolo afirma que não há autoridade que não proceda de Deus, e quem se opõe a ela resiste ao Senhor. Olha que interessante. Não estamos falando aqui de governo A, governo B, de político A, de político B. Nós estamos falando aqui que quem respeita, quem honra a autoridade, as autoridades, e quem está à frente do governo, respeita ao Senhor também. E quem o resiste, resiste ao Senhor. Entende?
Honrar o rei é sinal de sabedoria. Os sábios têm consciência do seu papel cívico no mundo. Olha que interessante. Não cabe aos cidadãos julgar os governantes, mas a Deus que os constituiu. Isso está em Daniel, capítulo 3, 16 a 26, e 1 Samuel, capítulo 15, 22 a 24. Segundo ponto, que os sábios têm consciência do seu papel cívico no mundo, é que desacatar os governantes é desobedecer a Deus e um ato de subversão ao país. Isso está em Romanos 13, versículo 1 a 7 e Provérbios 24, 21 a 22. O terceiro ponto desse contexto da consciência cívica do papel do sábio é que Deus usa cada governo para cumprir o seu propósito. Não importa qual seja ele, se é um governo bom, se é um governo ruim, o Senhor instituiu. E o Senhor instituído, nós temos a consciência de que Ele é soberano sobre todas as coisas. E Ele estabeleceu com um propósito, e esse propósito está sobre a lei do Senhor. Salmo 72, 1 a 2 e Neemias 2, 1 a 10. Cabe ao Senhor Deus julgar no seu tempo e a seu modo. Salmo 58, 11 a 96 e 96, 10 a 13. Cabe ao Deus julgar no seu tempo e no seu modo. Não cabe a nós, seres humanos, mortais, pecadores, de igual forma de qualquer governante. Somos pecadores, a nossa natureza é corrupta, tá? E não cabe a nós julgarmos, mas cabe a quem está em outro patamar que nós que pode julgar. Um ser que não há pecado, não há dor, não há sofrimento, um ser que não há injustiça, o nosso Deus. Cabe a Ele julgar, né, a governança, seja do nosso país, seja da nossa cidade, enfim, cabe a Ele julgar. Nós, o que nós precisamos fazer, que é sinal de sabedoria, é respeitar, é honrar, é seguir os seus desígnios. Mas e sobre submissão dos sábios, né? Submissão não significa cumplicidade. Ou seja, existe uma grande diferença nesse teor. Submissão dos sábios não significa cumplicidade. Ou seja, até que ponto a ética secular deve caminhar com a ética cristã? Isso é um ponto uma pergunta que você deve se fazer todos os dias. Até que ponto a ética secular deve caminhar com a ética cristã? Obviamente, até o ponto que não entrem em conflito. Ainda que a vontade do povo seja democraticamente aprovada, existem valores da fé que são inegociáveis. Existe uma frase que está no ditado popular brasileiro, né, que a voz do povo é a voz de Deus. Não, é uma mentira. A voz do povo não é a voz de Deus. Existem coisas que democraticamente são aceitas no parlamento, na Constituição, que vai contra a nossa fé, que vai contra a fé cristã. Esses valores não são negociáveis, são inegociáveis. E nós não precisamos dar margem a essas negociações da nossa fé. Os sábios não se rebelam, mas estão atentos a todo tempo e situações, guiados por Deus. Ou seja, nós não vamos nos rebelar se algo estiver sem a nosso valor de fé. Nós não vamos nos rebelar, mas nós vamos estar atentos e em todo tempo nos posicionar. Isso é importante, nós nos posicionarmos acerca das coisas que estão sendo ditadas, acerca das regras que estão sendo impostas. A Igreja do Senhor tem a missão de se posicionar e não se rebelar, de mostrar a sua opinião e de mostrar o porquê da sua opinião, mas não se rebelar. Isso é um ponto muito importante para nós sábios, se nós queremos ter características de sabedoria vindas do nosso Senhor. O segundo ponto que nós queremos entrar aqui nessa lição é sobre as limitações humanas. William Shakespeare diz em Hamlet, no ato 1, cena 4, há coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que supõe ou sonha. A nossa vã filosofia. Né? Há muito mais coisa entre o céu e terra que nossos sonhos não compreendem, que nós não podemos supor com as nossas filosofias humanas. Como seres humanos, temos
tantos questionamentos dentro de nós, como, por exemplo, o descaso com a vida do semelhante, porque pessoas tiram a vida de outras por tão pouco. Isso está em Eclesiastes 8, Gênesis 4, 8 a 23 e 1 Reis 21, 8 a 16. Né? Por que as pessoas tiram a vida de outras pessoas por tão pouco? Né? Por dinheiro, por, sei lá, tão pouca coisa, né? A gente vê tanta maldade no mundo, tantas pessoas tirando uma vida da outra, e a gente fica se perguntando por quê? Até que ponto vale a pena isso? A nenhum ponto, né? A nenhum ponto vale a pena tirar a vida do outro. E isso é um questionamento que nós temos na vida, né? Homenagem póstumas injustas, porque as pessoas fizeram mal durante a vida, são elogiadas, enaltecidas na sua própria cerimônia fúnebre. Nós vemos tantas pessoas, políticos corruptos, tantas assassinos, tantas pessoas más, né, que são homenageadas em seu fúnebre, né, homenageadas durante a vida. Por que será que nós vemos tudo isso no nosso contexto de hoje? Está em Eclesiastes 8, 10, é um questionamento que o pregador se faz em Eclesiastes e também 2 Samuel, capítulo 1, 11 a 16. Outro questionamento corresponde à morosidade do castigo divino. Por que Deus retarda sua ira sobre os bárbaros? Isso é um questionamento que Eclesiastes faz no versículo 11 e em Apocalipse 6, 9 e 11. Né? Muitas vezes no nosso pensamento nós estamos questionando por que Deus tarda com a justiça, ou por que Deus tenta tardar a consequência do mal, né? Mas não, nós vemos que o Senhor, ele é dono do tempo e ele é dono de toda a sabedoria e de toda a justiça. O Senhor não tarda. O Senhor, ele trata as coisas no seu tempo, que é totalmente diferente do nosso, né? Então, quando nós ficamos irados com as pessoas que ainda estão impunes, né, que não sofreram o castigo que deveriam, nós devemos lembrar para nós, olhar para nós, que nós somos iguais, né? Moralmente podemos ser diferentes, podemos ter uma consciência melhor, mas nós somos pecadores iguais, entendeu? E nós também merecíamos a morte, né? Mas o Senhor já pagou todo o preço, entendeu? Então nós, como humanos, nós precisamos entender que o Senhor é dono de toda a justiça e assim confiar nele. Sabe por quê? Porque nós temos o consolo da fé, o conforto da fé. Pelo recurso da fé, é ela quem nos ajuda a crer que a justiça de Deus nunca tarda e não falha, pois no seu tempo favorecerá os justos e punirá os maus. Isso está em Eclesiastes 8, 13. O próprio pregador ali, quando se questiona, ele mesmo se traz a resposta. Não, é pela fé. Né? Gálatas 6, 7 também descreve isso, Romanos 12, 18 a 21 e Hebreus 10, 30 e 31. O terceiro ponto que nós queremos chegar aqui é uma pergunta: o mal fica impune? Qual filho de Deus que nunca sentiu uma pontinha de desapontamento com o sucesso e a prosperidade dos ímpios? O pregador questiona os dias e a glória dos ímpios e toma algumas resoluções. O primeiro, reconhece que, embora os injustos tenham seus dias prolongados, o julgamento virá. Está em Eclesiastes 8:13. Não esconde também o desapontamento com o sucesso do mal, mas vê das sombras sem esperança de florescer após a sepultura. Salmos 1, 4, 5. E também, terceiro, considera que os justos, muito embora não pareçam favorecidos de modo visível pela providência divina, podem ter convicção de seu triunfo. Está em Eclesiastes 12. Né? Nós também estudamos nessa lição que nós precisamos desfrutar da vida, mesmo que nós não entendamos. Né? Nós vimos ali que muitas vezes nós nos questionamos por que o mal fica impune, e se o mal fica impune, mas nós entendemos que o Senhor é dono de toda a justiça e dele provém a consequência do mal. Né? Mas nós
e junto ao pregador de Eclesiastes 8, nós devemos desfrutar da vida mesmo que nós não a entendamos. Veja, o autor, por um momento, desiste de tentar decifrar os enigmas da vida, reconhecendo a sua limitação diante das contingências humanas. É julgar com sabedoria, tirar proveito dos bons momentos da vida, sem desperdício, sem tomar posse, para não sofrer as amarguras dos bens adquiridos. Consideramos algumas razões para celebrar a nossa vida, e eu quero que você reflita muito nessa questão. A primeira razão para celebrarmos a vida é que temos a alegria da salvação. Está em Hebreus 3:18. Nós temos a alegria da salvação e é por isso que nós devemos celebrar a vida. Não importa o mal que esteja nos permeando no contexto de desigualdade, nós devemos celebrar a vida, fazer as coisas certas, fazer as coisas com justiça e celebrar a vida, porque nós temos a alegria da salvação. O segundo ponto é pela certeza da vida eterna, certeza que nosso mundo, a nossa vida não está nesse mundo. Aqui está só um tempo que nós estamos vivendo, né, sendo testados, sendo provados continuamente, mas a nossa vida está na eternidade. A razão da nossa vida, a razão da nossa consciência está na eternidade e para isso nós vivemos. Terceiro ponto é pela promessa de provisão e cuidado de Deus. Promessa de Deus para a nossa vida é o cuidado, é a sua provisão, e nós temos nele a certeza de que ele está cuidando de nós, e por isso nós celebramos a nossa vida, nós vivemos felizes. O quarto ponto é pela nossa adoração, herança dos bens celestiais. Romanos 8:17. A nossa adoração, aquilo que a gente vive, é uma herança da nossa vida celestial. O Senhor nos deixou o Espírito Santo quando Jesus subiu aos céus. E ali o Senhor nos deu a vontade de adorar, a vontade de celebrar o Senhor. E ali nós celebramos e adoramos continuamente com as nossas vidas. O ponto 5 é pela generosidade de Deus sobre nossa vida presente e a futura. É generoso. O Senhor é generoso conosco e por isso nós celebramos a vida. Nós não merecemos nada. Nós, como falei, nós merecíamos a morte, mas o Senhor foi generoso conosco. O Senhor deu seu Filho ali para morrer por nossos pecados e assim nós temos vida. É o que complementa todos os pontos anteriores, né? Jesus Cristo. O sexto ponto, perdão, pela generosidade da graça e do amor do Pai Celestial. É aquilo que nós já estamos falando, né? O Senhor foi generoso conosco quando nos deu a vida eterna, né? O seu sacrifício numa cruz foi generoso para toda a humanidade encontrar nele a vida eterna. E por isso nós celebramos a vida, porque nós temos o Senhor Jesus Cristo. Concluindo esta lição, quero dizer o que está em Eclesiastes 3:16 e 17, parafraseando. Por meio dessas razões, as retribuições e recompensas na vida parecem de certa forma invertidas, mas compreendemos pela fé que tudo que não se faz pelo bem é pura vaidade, é correr atrás do vento. Toda desigualdade que nós vemos, toda fome, matança, toda a corrupção que nós vemos é correr atrás do vento. Porque quando a morte chegar, quando a vida se findar aqui na terra, tudo o que foi feito vai ficar aqui. Tudo que foi adquirido por meio de desigualdade vai ficar no pó. Né? Não há valor nenhum, como o pregador em Eclesiastes diz, é correr atrás do vento. Não leva para lugar nenhum. Entende? Tudo que nós vemos de corrupção, de governos, de fomes no mundo, porque pessoas não sabem compartilhar e assim surge uma desigualdade de preconceitos, de ameaças por desigualdade. Tudo isso vai ficar no pó. E sobre a glória de Deus, nós temos algo muito maior, que é vida plena. Vida plena do Senhor, e por isso nós celebramos a vida como no slide passado. Então, todo tipo de desigualdade que nós vemos no contexto do Senhor, no contexto da palavra de Deus, é vaidade, é correr atrás do vento. Eu não sei
se você pratica algum tipo de desigualdade, às vezes inconscientemente, eu quero que você pare para refletir nesse sentido. É correr atrás do vento. É correr atrás do vento. Às vezes a desigualdade está quando você sobe em cima de alguém para ser promovido no trabalho. É quando você tira os créditos de alguém sobre algo feito, entende? Às vezes nós praticamos desigualdade na nossa vida quando nós temos um preconceito sobre determinadas pessoas, entende? Tudo isso é correr atrás do vento. Então, nessa lição, eu quero que você olhe para a sua vida, eu quero que você olhe para o seu coração. Se há algum tipo de desigualdade na sua vida, eu quero, em nome de Jesus, que você se arrependa, que você tome ciência de tudo que você tem praticado e assim possa olhar para a sua vida e moldá-la conforme a vontade do Senhor, porque nós celebramos a vida por todos aqueles motivos, a alegria da salvação, a generosidade do Senhor, porque nós temos a vida eterna e todos esses sentidos nós celebramos a vida. Eu quero orar por você nesse instante, eu quero que você feche seus olhos aonde quer que você esteja e nós vamos orar pelo Senhor, orar ao Senhor Jesus. Amém? Pai de amor, muito obrigado, Pai, por nós entendermos um pouco mais sobre a Tua palavra. Entendemos, Deus, que as desigualdades da nossa vida, Pai, nós entendemos que são vaidades, Pai, são correr atrás do vento. Ó Deus, obrigado pela alegria da Tua salvação, obrigado porque no Senhor nós temos a vida eterna e obrigado porque o Senhor cuida de nós, o Senhor é generoso conosco e por isso nós celebramos a vida, Pai, porque o Senhor é dono de toda a justiça, o Senhor é dono de toda a vida, Pai. Ó Deus, olhando para nós, se há algo em nós que tem sido praticado com injustiça, nós clamamos em nome de Jesus para a sua intervenção, Pai. Revela em nosso coração para que nós possamos ser moldados diante do Senhor em nome de Jesus. É o que oramos e é o que agradecemos em nome do Pai e do Filho, Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe. Obrigado por estar comigo nessa. Nós estamos aqui orando por você e logo, muito em breve, nós estaremos voltando às nossas EBDs presenciais, mas que Deus possa te abençoar grandemente. Espero que esse ensinamento possa ter acrescentado algo em sua vida. Em nome de Jesus. Amém, galera? Muito obrigado. Um ótimo domingo. Em nome do Senhor. Amém.